Amém. Deus é sempre o mesmo, irmãos. E a palavra de Deus assim declara. Irmãos, vamos abrir as Santas Escrituras nessa noite em Romanos, capítulo 11. Eu falei para vocês no passado que um dos capítulos difíceis e necessários no livro de Romanos ao entendimento e aprofundamento da fé é o capítulo 9, aquele que a gente falou sobre predestinação. Hoje, no capítulo 11, nós continuamos tendo um capítulo desafiador, meus irmãos. O título do sermão é o Mistério sobre a Salvação do Israel de Deus. E, pela sabedoria de irmãos mais velhos que eu, eles falaram: pastor, não prega tudo de uma vez não, porque é muito detalhe. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos hoje ler todos esses 32 versículos, porque são necessários para entender o contexto. Mas nós vamos nos ater nos primeiros 24 versículos, e na semana que vem a gente reserva um tempo especial para lidar com os versículos 25 a 32, que realmente carecem da nossa atenção, assim como toda a palavra de Deus. E nesse momento, então, eu peço a você que preste bastante atenção na leitura desses versos. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel,
até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, a Tua lei está diante de nós, e nós queremos entendê-la, Senhor. Ela nos parece desafiadora. Há nuances nesse texto que são mais complexas daquilo que parece estamos mais familiarizados. Mas, Senhor, ensina-nos, por meio da mente de Cristo e dos olhos intérpretes do Espírito Santo, a entender a Sua lei, para que façamos bom proveito dela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós somos uma igreja que nós gostamos de jogos de tabuleiro. Se você perguntar para qualquer jovem aí, eles gostam de se juntar em ocasiões especiais, e nem sempre tão especiais, para jogar jogos de tabuleiro. E aqui na igreja, alguns dos nossos irmãos jogam xadrez. Eu mesmo estou aprendendo xadrez aí nos últimos anos, tentando aprender. Minha esposa joga melhor que eu, então todas as vezes que eu jogo contra ela, ela sempre ganha. E quando ela não ganha, quando eu ganho, é porque ela deixou. Então, ela me ama, certo? Meus irmãos, xadrez é um jogo fascinante. Ele tem toda uma história das peças, dos personagens, do peão, do cavalo, do bispo. Eu não vou entrar nesse mérito. O que é interessante sobre o jogo de xadrez é que você não joga somente com o que você está vendo. Você joga por antecipação. Todo bom jogador de xadrez, ele é capaz de ver algumas jogadas à frente, 2, 3, 4, 5, 10 jogadas à frente. Esses são os bons. Como eu não sou bom, eu não vejo nem o que está na minha frente. Mas, meus irmãos, o jogo de xadrez é fascinante. Se você joga contra um jogador de xadrez, ele vai te contar que existem, por exemplo, uma série de jogadas aprendidas, movimentos de peças e combinações que são necessários para você ser um bom jogador. E conversando certa feita com um jogador experiente, ele me disse que uma das próprias jogadas do xadrez, e não é só uma jogada, mas existem várias jogadas que são assim, são aquelas que você sacrifica uma pedra, ou você até passa a própria impressão para o outro jogador de que você está perdendo o jogo, sem deixar ele perceber que, na verdade, você está fazendo exatamente aquilo que você quer fazer para ganhar o jogo. Entendeu a ideia? Você se finge de morto, se finge de, estou perdendo, mas, na verdade, você está fazendo tudo o que você pode para ganhar, ainda que você precise sacrificar algumas peças. Por que eu estou falando disso, meus irmãos? Porque esse texto de hoje é um texto difícil. E ele é difícil porque, assim como Paulo já havia falado lá no início do capítulo 9, nós estamos numa seção de Romanos que fala sobre a salvação de Deus em relação aos judeus e em relação aos gentios. E, meus irmãos, por causa do problema que o apóstolo Paulo estava tendo com os judeus, nós ficamos com aquela impressão de que as promessas de Deus em relação aos judeus falharam. Paulo prega uma igreja cujos os judeus eram resistentes ao evangelho, não se convertiam dos seus maus caminhos, julgavam-se o povo de Deus, mas não criam no Messias de Deus. E quando você vê essa cena, humanamente falando, pelo plano terreno, nós ficamos com a impressão de que o jogo foi perdido, de que Deus perdeu, de que ele perdeu o controle, ele não sabe o que ele está fazendo. Mas, meus irmãos, o texto de hoje vai deixar bem claro que aquilo que num primeiro momento nos parece uma derrota, na verdade é o plano soberano de Deus da vitória. Deus é o melhor enxadrista, eu acho que é assim que se fala, do universo. Mas Ele não está jogando com a vida de ninguém. Não. Ele está soberanamente governando sobre a salvação dos homens. E o povo de Israel entra nessa dinâmica. E eu já antecipo aqui, meus irmãos, uma coisa que eu vou falar também no próximo sermão.
que esse tema de Israel é um tema importante. Romanos capítulo 11 é o texto que eu e você precisamos para tentar entender o que é que a gente faz com a nação de Israel hoje. Como é que a gente entende o que é aquele povo lá hoje, suas lutas, seus anseios e suas expectativas escatológicas, identitárias, sobre se são ou não o povo de Deus. Esse texto de hoje é muito necessário. E nós não vamos dar todas as respostas hoje, o próximo sermão também reserva mais instigações sobre Israel, mas você precisa entender a teologia por trás do Israel de Deus, para entender quem é esse Israel que nós vemos hoje. Então, meus irmãos, a primeira coisa, e aqui eu tenho basicamente 2 pontos com alguns subpontos, mas o primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos, e eu vou repeti-lo, é a rejeição do povo judeu não é total, porque Deus elegeu um remanescente pela graça. De novo, eu vou repetir. A rejeição do povo judeu não é total, porque Deus elegeu um remanescente pela graça. E esse texto aqui, diferente talvez de alguns dos outros sermões, meus irmãos, a gente precisa analisar algumas coisas verso a verso. Então, abre aí Romanos 11, deixa aberto, e você vai perceber que logo no versículo 1, Paulo pergunta claramente o que é que Deus está fazendo. Veja, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Meus irmãos, humanamente parecia que sim. Parecia que Deus está salvando os gentios, e o que é feito dos judeus? A gente vai falar disso já já. Mas Paulo vai falar, nananina não. Porque a primeira evidência é o que Deus está fazendo na minha vida. Olha o versículo 2. De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Meus irmãos, por que Paulo sabia que Deus não se esqueceu dos judeus do passado? Por causa de Paulo. Paulo era judeu. Paulo tinha uma linhagem, essa linhagem passava pela própria origem em Abraão, que era o pai dos judeus, o pai da fé dos israelitas, e também passava pelo fato dele ser da tribo de Benjamim. Há quem não saiba, mas Paulo, ele sabia que a sua linhagem vinha lá de Saul, ele era da tribo de Saul, que por sua vez era da tribo de Benjamim. Então nós temos aqui, inclusive, o nome Saulo tem relação de raiz gramatical com o nome de Saul também. Então, meus irmãos, o que é interessante é que a primeira evidência fala assim, eu sou judeu e eu sou salvo. Eu sei o que Deus fez por mim. Eu estava vivendo a minha vida, mas Deus me alcançou. Paulo tem essa evidência. E Paulo sabe, meus irmãos, que os propósitos de Deus são propósitos de amor. Olha o versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Meus irmãos, quando Deus escolheu para si um povo, quando ele se apresenta a Abraão e ele fala de ti farei uma grande nação, muitos descendentes sairão de você. Meus irmãos, Deus não é homem para se esquecer dessas coisas não. Eu e você, a gente tem amnésia, faz promessa e esquece, a gente faz isso toda semana. Deus não é assim não. Deus não é homem para mentir, você já cantou isso porque está escrito na Bíblia. Deus não se esquece, suas promessas podem ter duração de muitos séculos e muitas eras lá para trás, mas ele não se esquece. E veja, Paulo vai provar que ao longo da história de Israel, essas promessas permaneceram, Deus nunca se esqueceu do seu povo. Ele vai começar a contar a partir do versículo 2, da metade, daquilo que aconteceu com Elias. Olha aí na metade do versículo 2. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Meus irmãos, essa citação que Paulo faz de reis, sobre Elias, você lembra de Elias, aquele profeta que foi perseguido por Jezabel? E Elias estava numa situação, num tempo muito interessante, porque havia grande apostasia em Israel, meus irmãos. Vários dos israelitas estavam se esquecendo de Deus, esquecendo dos seus feitos, esquecendo da libertação do Egito. Os próprios profetas de Deus, aqueles que não apostataram, que abandonaram a fé, muitos deles foram perseguidos e mortos a fio de espada. Então imagina, Elias, um homem piedoso, crente, quando ele olhava ao seu redor, os seus irmãos estavam caindo por terra. Estavam perdendo a fé, estavam morrendo, literalmente. E houve um momento que, literalmente, Elias se viu só. Ele teve que se esconder.
E Elias naquele momento indagou Deus: Senhor, será que o Senhor só me salvou? Só tem eu? E a resposta divina para Deus naquele momento que Elias estava escondido foi: não é bem assim, Elias. Veja a continuação do versículo, a citação, ele também diz no versículo 4: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias, você não está sozinho, tem mais 7.000. Se Elias está dentro dessa contagem de 7.000, que a gente não sabe, então tem mais 6.999 que não dobraram o joelho a Baal. Meus irmãos, o que Paulo está falando, essa é a prova de que Deus, em todas as eras, tem mantido sua promessa. E a forma como Deus tem mantido a sua promessa de amor para com o povo que Ele escolheu, Ele explica no versículo 5, olha aí. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um, qual é a palavra? Remanescente. Ainda no dia de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo está falando algo maravilhoso, meus irmãos. Em todas as eras, Deus, por causa das promessas que Ele fez, apesar de o povo de Deus se corromper, Ele sempre conserva no meio do povo de Deus os seus eleitos. Em todas as eras. Aqueles que são salvos, não porque eles são melhores do que ninguém, mas porque a graça de Deus salva pessoas. É o versículo 6, olha o que ele diz aí no versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Meus irmãos, a eleição de Deus, que nós falamos no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 e agora novamente no capítulo 11, é essa doutrina que nós já falamos que ela não é uma doutrina negativa. A predestinação não é uma doutrina de injustiça. Como se Deus falasse assim: eu estou elegendo fulano de tal e não estou elegendo fulano de tal. Então Deus está sendo injusto com quem Ele não elegeu. Não, a gente já falou que não é assim, lembra? Todo mundo merecia a morte, merecia a condenação. Todos nós somos pecadores por origem. Então a eleição, meus irmãos, a predestinação, quando Deus, de forma antecipada, decreta a salvação de algumas pessoas, ela não é uma questão de justiça, é uma questão de graça, é uma questão de misericórdia. Deus decidiu mostrar misericórdia para com pessoas que não mereciam misericórdia em todos os tempos. Meus irmãos, ele chega ao ponto de concluir, veja, que isso até confunde a nossa cabeça, ela muda a nossa lógica. Olha o versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. E aí ele passa aqui a citar o problema daqueles que rejeitaram a Deus. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Depois ele cita aqui o Salmo 69, e diz Davi: torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. A eleição, meus irmãos, ela atua de forma dupla. A gente viu isso no capítulo 9. Deus decide salvar alguns por misericórdia e graça, enquanto ao mesmo tempo Ele decide deixar alguns seguirem o curso da dureza do seu coração e não permite que eles se salvem. Esse é Deus. Esse é Deus. Ele é soberano. Ele é grande desse tanto, meus irmãos. Às vezes é difícil de entrar na nossa cabeça, mas esse é o Deus da palavra. É o Deus verdadeiro. Mas veja que o ponto do texto é positivo. Qualquer remanescente que existe é a prova de que Deus não quebrou suas promessas e é a prova de que Deus ama a despeito das nossas obras. Deus sempre conserva um remanescente. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar como é que você veio parar aqui hoje à noite? E eu posso afirmar para você que a gente só veio parar aqui hoje à noite porque ao longo da história, a despeito dos pecados dos homens, Deus sempre conservou um remanescente da eleição para si, em todas as eras.
Alguns sermões atrás em Apocalipse, eu fiz menção da futilidade do pensamento de certos historiadores que ficam tentando predizer a extinção do cristianismo. Gente que fala, ó, em breve o cristianismo não vai mais existir porque é uma religião ultrapassada, arcaica. Meus irmãos, eles só esquecem que tem Deus na jogada, né? Tenta predizer a extinção do cristianismo, você não consegue. Ao longo da história, todas as vezes que as pessoas acharam que o cristianismo ia minguar, sumir, a eleição de Deus prevaleceu. Todas as vezes, 100%. E eu repito aqui o exemplo que eu dei na minha pregação de Apocalipse. Quando os cristãos foram perseguidos em Roma por Nero e Diocleciano, nos primeiros séculos do cristianismo, todo mundo achou que ali ia acabar, não ia dar. Mas não, meus irmãos, a igreja se fortaleceu e cresceu. Quando os cristãos foram perseguidos pelo Império Islâmico no norte da África, no século VII e VIII, ali até hoje tem uma comunidade de cristãos, desde aquele período. Quando a intolerância religiosa na Idade Média não poupou a vida de homens como Wycliffe, John Huss, Tyndale, Hugh Latimer, Thomas Cranmer, não somente esses homens que morreram eram eleitos, como todos os outros que viram as mortes deles e se converteram, também eram eleitos. Quando os puritanos fugiram da Inglaterra para os Estados Unidos no século XVII por causa da perseguição da coroa católica, ou quando houve o massacre dos 10.000 franceses protestantes na noite de São Bartolomeu, a igreja não morreu ali, meus irmãos, porque a eleição prevaleceu. Estava conversando com meu pai, que está aí fazendo um documentário a respeito de um irmão crente nos Estados Unidos, cuja família, ele é um pastor que já faleceu, um documentário de um pastor falecido, mas a família dele vem lá dos huguenotes, os huguenotes franceses, meus irmãos. Era um povinho que era para ter morrido, porque ninguém era forte. O problema é que Deus é forte, a eleição prevalece. Meus irmãos, quando houve oposição ferrenha às igrejas pelo comunismo russo, na Revolução Bolchevista de São Petersburgo, quando há hostilidade do governo chinês ao cristianismo desde a criação da República Popular da China em 1949, ou muitos anos antes disso, quando a dinastia Ming, em 1623, escorraçou os missionários para fora da China, não deixando a pregação do evangelho. Você acha que deu alguma coisa, meus irmãos? Acabou o evangelho na China? Não, a eleição prevaleceu. Tem mais crente na China hoje, do que nações inteiras têm de população. Sabe por quê? Porque a eleição prevalece, meus irmãos. Você acha que é por força dos crentes? Não, é por força do braço de Deus. Quando o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer e a igreja confessante alemã se posicionaram contra o regime nazista de Hitler, e ele acabou sendo preso, passou pelo campo de concentração e foi enforcado em 1945. Meus irmãos, vocês acham que o cristianismo alemão morreu com Bonhoeffer? Não, porque a eleição prevaleceu. Está lá, tem igreja crente hoje na Alemanha. Meus irmãos, quando os cristãos hoje são perseguidos até na Coreia do Norte, o país de maior perseguição aos crentes no mundo hoje, você acha que o imperador norte-coreano consegue acabar com o cristianismo? Não, porque a eleição é mais forte do que o imperador. Meus irmãos, em toda a história da humanidade, é a predestinação eletiva de Deus que sustenta a igreja de pé, meus irmãos. E eu e você só estamos aqui hoje à noite por causa dessa mesma eleição. Estava contando com um amigo essa semana, batendo um papo com ele. Papo simples, meus irmãos. Mas engraçado. A gente estava falando sobre vontade ou não de ir para a igreja num dia chuvoso. Esse era o assunto, tá? Um assunto muito mais pífio do que todos esses grandes assuntos que eu estou falando aqui. E aí ele falou, rapaz, às vezes dá aquela chuva, dá uma preguiça de sair de casa, a gasolina está quase R$29 mil o litro.
E aí eu fiz essa pergunta para ele. Mas por que os crentes continuam indo para a igreja? Por que quando tem problema político, econômico, social, quando a gasolina está cara, quando tem problema... Por que a gente insiste em ir para a igreja? Meus irmãos, você já reparou que tem vezes na nossa vida que a gente nem sabe por que a gente está indo para a igreja, mas parece que tem alguma coisa levando a gente? É porque a eleição é forte mesmo, meus irmãos. É assim que funciona. Nós não adoramos a Deus porque nós somos cheios de vontade e alegria em fazer isso. Nós adoramos a Deus porque nós fomos eleitos para adorar a Deus. Amém? E é por isso que eu e você estamos aqui hoje à noite. É por isso que eu estou pregando, é por isso que você está ouvindo, é por isso que a gente canta, é por isso que a gente ora. É porque o amor de Deus não larga a pé da gente, porque é muito teimoso, meus irmãos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, essa é uma verdade. Paulo está falando, veja, é isso que nós precisamos entender. Se você voltar agora para o texto de Romanos, você vai perceber que a eleição é o que continua de alguma maneira agindo na vida dos judeus. Não quero antecipar muito o próximo sermão, mas eu quero dizer para vocês que é isso que acontece com Israel hoje. Você olha para Israel e a eleição de Deus continua prevalecendo no meio de Israel, ainda que não com todo Israel, mas com Israel de Deus. É isso que a gente vai falar no próximo sermão, até hoje. Tem eleito lá, tem eleito na Palestina, tem eleito na China, tem eleito no Brasil, tem eleito na Argentina, até na Argentina. Tem eleito em todos os lugares, meus irmãos, todos os lugares. E isso nos traz esperança, meus irmãos. Esse era o primeiro ponto. A rejeição do povo de Deus não é total, porque Deus sempre elegeu um remanescente pela graça. Isso se aplica aos judeus. Mas em segundo lugar, e esse é meu ponto maior, mas é o último também, a gente vai ver que a rejeição do povo de Israel não é total e também não é final. Primeiro que eu falei que ela não é total, porque tem um remanescente. Mas ela também não é final, porque pela fé dos gentios, os judeus serão trazidos de volta. Então, de novo, eu vou repetir. A rejeição do povo de Israel também não é final, porque pela fé dos gentios, os judeus são trazidos de volta. Meus irmãos, até agora, Paulo está argumentando que a rejeição do povo de Israel não é total, mas ele vai falar que ela não é final. E ele explica isso pelo que ele diz nos versículos 11 e 12. Preste atenção na leitura, Romanos capítulo 11, versículos 11 e 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Meus irmãos, esse versículo 11 tem muita informação embutida aqui. Ela vai ser destrinchada nos outros versículos, mas para não confundir os irmãos, Paulo está tentando explicar a jogada do enxadrista, Deus. Veja, a primeira pergunta que ele está fazendo é: será que esse tropeço dos judeus é simplesmente para que eles caíssem? Deus deixou a nação de Israel apostatar simplesmente para isso acontecer? E aí Paulo vira e fala assim: não, o jogador está vendo além. Meus irmãos, Paulo passa a explicar para a gente nesse capítulo 11, que uma das jogadas que Deus vai fazer é a seguinte: Deus permitiu que os judeus se endurecessem contra Deus, porque isso seria a oportunidade para os gentios ouvirem o Evangelho e recebessem a Cristo. Para você entender isso, você precisa lembrar o que acontece, por exemplo, quando nos Evangelhos o Senhor Jesus Cristo envia seus discípulos às cidades da Judéia. Por exemplo, em Lucas 9 e outros textos, nós temos aqueles textos que o Senhor Jesus Cristo, oficialmente no seu ministério, ele pega os seus discípulos judeus, entre eles os 12, e ele passa a enviar esses discípulos às cidades da Judéia, da circunvizinhança. E uma das coisas que Jesus fala para eles é o seguinte: quando vocês chegarem nessas cidades, vocês vão pregar o Evangelho. O reino de Deus é chegado, o Filho de Deus está entre nós, o perdão de pecado chegou. Vocês vão pregar isso. Se a cidade receber vocês bem, abrir as portas, alegrem-se com isso,
comam com eles, durmam nas suas camas. Mas, meus irmãos, Jesus antecipa, vai acontecer de alguém fechar a porta na cara de vocês. Alguns judeus não vão querer ouvir essa mensagem, porque Jesus era aquele que veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus, sendo judeu, o Filho de Deus, foi rejeitado muitas vezes pelos próprios judeus. E aí o que Jesus fala? Tem lá um detalhe que é muito importante. Jesus vai falar assim, olha, quando acontecer de fecharem a porta do coração na cara de vocês, quando fecharem seus lares, quando taparem seus ouvidos, vocês fazem o seguinte, vocês dão as costas, bate o pó da alpercata, porque isso é sinal de condenação sobre eles, e segue para a próxima cidade. Não parem de pregar, vai seguindo. Recebeu? Glória a Deus. Não recebeu? Glória a Deus também, mas agora é condenação deles. E segue o jogo. Meus irmãos, Jesus sabia que muitos judeus se fechariam contra o Evangelho, e isso seria uma oportunidade para continuar pregando a outros. Meus irmãos, Jesus começa o seu ministério entre os judeus, mas tem uma cena em João 4 que Jesus sabia que ao meio-dia, num certo poço, haveria uma mulher, e era uma mulher samaritana. Ela era samaritana. Jesus chega lá como quem não quer nada, né? Começa a interagir, conversar com ela, mas logo ele começa a mostrar a vida dela. Começa a mostrar que ele tem conhecimento divino a respeito dela, dos seus casamentos, do seu coração. E ao anunciar a mensagem para aquela gentia, o que acontece com ela? Ela creu. E agora essa gentia volta para os seus de Samaria com um questionamento, eu não sei muita coisa da vida, mas eu acho que eu me deparei com o Messias, viu? E aí o que aqueles samaritanos fazem? Eles vão a Jesus, e eles ouvem a Jesus, e eles se convertem dos seus maus caminhos. Samaritanos, não judeus. A resistência aos judeus, eu falei isso no sermão de Romanos 9, é como se fosse assim, tá? Vamos supor que esses aqui são os judeus. Se eles absorvem bem, você joga a bolinha do evangelho, ela absorve, ela entra. Mas se eles estão endurecidos, você joga a bolinha, ela bate e vai para outro. Era isso que estava acontecendo. Joga a bolinha do evangelho, não absorveu, ela bate e vai para outro. Porque o evangelho vai continuar se espalhando, e Deus queria que fosse assim. E é por isso que Deus faz uma coisa fascinante, meus irmãos. Ele pega um perseguidor da igreja judeu e ele transforma em apóstolo aos gentios. Gente, é ironia demais. É ironia demais. Paulo era um perseguidor dos cristãos, um judeu cheio de si, cheio de justiça própria, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele cai no caminho para Damasco, Deus está basicamente falando para ele, você não sabe de nada. Porque agora esses que você persegue, você faz parte deles. E você junto com eles vai pregar àqueles que antes não eram meu povo, mas agora serão meu povo. Porque não tem uma daquelas cartas do Novo Testamento de Paulo que é voltada para judeus exclusivamente. Filipe, gentios. Éfeso, gentios. Galácia, gentios. Colosso, gentios. Tessalônica, gentios. O evangelho era para os gentios também, meus irmãos. Sempre foi. Os judeus não entendiam isso. Os salmos das escrituras, como o Salmo 67, quando ele fala, alegre-se as nações, o hebraico etne, que é a raiz que a gente tem para falar de nações. Nós não estamos falando apenas de nações no sentido continentes, países, nós estamos falando daqueles que são estranhos, aqueles que são estrangeiros, aqueles que originalmente não fazem parte do povo de Deus, mas Deus quer alcançá-los. Alegrem-se os povos. Israel tem que ser uma luz para as nações, porque Deus sempre quis alcançar as nações. E é por isso que ele salvou Raabe, que era gentílica, por isso que ele salvou Ruth, que era gentílica, por isso que tinha evangelho na Pérsia, que tinha na Babilônia, que tinha em lugares completamente não cristãos, sempre tinha gente pregando o evangelho lá. É isso que ele está explicando. E agora esse mistério de xadrez,
que Deus endurece. É aqui que vem a ironia divina, porque até agora eu não falei da ironia, é agora que ela vem. O texto vai falar, veja o final do versículo 11. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Em ciúmes. Meus irmãos, aqui está a ironia, tá? O judeu não quis. Vou fazer uma ilustração, é só uma ilustração, tá, meus irmãos? O judeu não quis brincar com o brinquedo que lhe foi oferecido. Ah, você não quer não? Tá bom. Então eu vou dar para outro, tá? Aí você dá para o gentil. O gentil recebe o brinquedo e fala, eu amo esse brinquedo, eu quero brincar com ele o resto da minha vida. Aí o judeu olha o gentil brincando com o brinquedo e fala, eu quero brincar também. Os judeus ficaram com ciúmes dos gentios, quando eles começaram a se converter nas escrituras, meus irmãos. Essa é a ironia de Deus. Deus queria que fosse assim. A conversão dos gentios trariam os judeus ao evangelho, ainda que fosse por ciúmes. Por ciúmes. Eu quero brincar com o brinquedo também. Criança não faz isso? E ele passa a explicar por meio de uma ilustração aqui, nesses versículos finais, é uma única ilustração do versículo 13 até o versículo 24, do que está acontecendo. Mas veja só, aqui eu estou caminhando para o final, mas eu quero dar essa ilustração para você em forma de exortação pastoral. Aqui não está só um conhecimento técnico, teológico sobre como Deus salva gentios e judeus. Não, tem uma frase no início que serve para a gente. Olha o que está no versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Paulo vai explicar uma coisa para os gentios. Gentios, eu quero que vocês entendam o que Deus está fazendo, mas eu quero que vocês entendam como vocês devem proceder em relação aos judeus. Ele está falando com os gentios, que receberam o evangelho da graça depois, que se converteram, que fazem parte da igreja de Roma. Mas e agora? O que vocês vão fazer, gentios? Olha lá. Versículo 14. Para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido rejeitados eles pelo mundo, rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Judeus, os gentios, vocês, tá? Vocês são gentios, e eu, gentios. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que tudo isso que Deus está fazendo é para incitar a emulação a alguns dos próprios judeus. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus quer restabelecer muitos deles. Então, gentios, entendam o propósito de Deus. Tudo que vai ser explicado é para que você possa entender o coração do apóstolo Paulo. Ele quer alcançar alguns dos seus compatriotas. A gente vai falar mais disso adiante. Versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Meus irmãos, aqui Paulo faz uma analogia muito importante. Ele passa a comparar essa, eu vou chamar de árvore da salvação, porque Israel era chamada de oliveira pelos profetas. O texto que nós lemos hoje de Isaías fala de Israel como uma árvore de oliveira. Essa árvore é uma árvore que Deus está cultivando, ele é a raiz, e logo próximo dessa raiz existe o povo judeu. Os judeus são o início dessa árvore, por meio de quem Deus quis revelar o seu propósito de salvar os homens. Então, por meio dos judeus, Deus quis fazer isso. Ele escolheu para si um povo. Ele escolhe Abraão, por meio de Abraão vem Isaac, por meio de Isaac vem Jacó, por meio de Jacó vem José, e através de José, mesmo que ele não fosse pai de todo mundo, mas vem aquela grande nação do Egito, os israelitas. Deus quis fazer isso. Então existe uma árvore, tá? Está visualizando comigo, né? Tem uma árvore aí. E agora ele começa a explicar que Deus decidiu dar uma de jardineiro em relação a essa árvore. Veja o que ele diz no versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Meus irmãos, ele está falando assim, que nessa árvore,
os ramos judeus originais, muitos deles foram quebrados. Nós sabemos, nós conhecemos a história de Israel. Houve pecado, houve idolatria, houve adultério espiritual. Muitos deles se afastaram. Esse povo com quem Deus decidiu fazer uma aliança, infelizmente, ainda que muitos galhos estivessem ligados a essa árvore de aliança, nem todos esses galhos eram salvos. Novamente, aqui eu vou explicar uma coisa difícil, mas você vai entender, eu sei que você vai entender. Quando a gente fala de salvação, tem duas camadas, meus irmãos, tá? Duas camadas. Tem uma camada que a gente vai chamar de camada invisível. Invisível, essa de cima aqui, tá? Todo mundo que é eleito está nessa camada invisível. Os verdadeiros eleitos a quem Deus conhece estão aqui. Aqui embaixo a gente vai chamar de camada visível. Essa é aquela camada humana, onde nós visivelmente vemos essa igreja aqui, por exemplo, tá? Então aqui. O que Paulo está explicando é o seguinte: nem todo mundo que está nessa camada invisível necessariamente corresponde à camada visível. Às vezes a camada visível parece salva, mas na verdade ela não é. Alguns delas. É o que ele explica lá em Hebreus 6, versículos 1 a 4. Hebreus 6, versículos 1 a 4 é o texto que explica isso. Por que alguns que pareciam crentes apostataram? E o autor de Hebreus vai falar, porque na verdade eles nunca foram realmente eleitos. É isso que Paulo está falando, olha, na camada visível, aqui, Deus se relacionou com esse grupo, havia uma aliança aqui, mas nem todos os galhos individuais eram eleitos. Eles estavam ligados a ela temporariamente, porque estavam na meiuca, estavam no meio, mas nem todos eles eram salvos. Então alguns se quebraram, alguns se perderam, alguns se apostataram, foram embora. Mas olha o que aconteceu, é o que a gente está explicando. Ao mesmo tempo que alguns se quebraram, Deus, o jardineiro, porque o jardineiro é Jesus, certo? Mas é interessante isso, que aquela analogia vem disso, né? Disso que a gente está olhando as Escrituras. Deus decidiu enxertar galhos de uma oliveira brava. Meus irmãos, o pessoal aqui que é da agronomia, da biologia, sabe que a gente está falando aqui de tecnologia avançada. A ideia de você inserir ramos de uma outra árvore nessa árvore, são procedimentos cirúrgicos biológicos aqui, fantásticos. Mas é isso que Deus fez. Deus pegou ramos bravos, os gentios, que não eram por origem o povo de Deus, mas Deus enxertou nessa árvore. Deus pegou Raabe, botou Ruth, botou Naamã, botou Ezequias, Quando você tem Atos capítulo 2, o derramamento do Pentecostes ali, né, do Espírito Santo no Pentecostes, você tem uma coisa maluca ali, não é? Os judeus estavam reunidos em oração, de repente o Espírito Santo foi derramado sobre eles, línguas como de fogo apareceram sobre suas cabeças, e eles começaram a falar dos grandes feitos de Deus. Só que o que aconteceu ali na região? As pessoas que estavam ali, os estrangeiros, cada um do seu país, ouviam as maravilhas de Deus nas suas próprias línguas e criam. Então, meus irmãos, no dia de Pentecostes, sabe o que aconteceu? Deus pegou um monte de galho, botou um monte deles dentro da árvore. Um monte. E ele foi fazendo assim, à medida que a pregação do evangelho avançava, Deus ia enxertando galhos de oliveira brava que se tornavam parte de uma árvore que não era deles. Meus irmãos, o evangelho realmente é muito gracioso. Todo mundo aqui, 100%, até onde eu sei, ninguém aqui é judeu de origem. Pode ter aqui, pode ter, posso estar enganado. Mas aqui é tudo oliveira brava e tem uns que são bravos. Não é? Às vezes você sabe que eu estou falando com você, pastor, eu sou bravo, Deus te enxertou numa árvore de misericórdia. Deus elegeu você desde antes da fundação do mundo, e no dia da sua conversão ele falou, eu vou pegar aquele galho bravo, que não merece nada, nem a árvore onde ele estava ele merece. E eu vou enxertar ele na árvore da vida. Meus irmãos, quando a gente recebe a salvação, isso muito nos alegra o coração, não é? Eu lembro, quando essa luz divina brilhou na minha alma, meus irmãos, de uma forma especial, dia 28 de agosto de 2004. Foi especial. Alguns se lembram, outros não se lembram do dia da sua conversão aqui.
mas certamente você se lembra de momentos em que essa luz do Evangelho brilhou na sua alma e você falou: eu não mereço, mas eu sou o mais privilegiado de todos os homens, glória a Deus. Mas, meus irmãos, Paulo ainda está falando com os gentios, ele fala assim: sim, é bom, mas cuidado. Cuidado, e veja novamente o que ele falou aqui agora, no versículo 18, olha comigo, versículo 18, vocês gentios, tá? Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. O galho bravo que foi inserido na árvore, não se orgulhe contra aqueles ramos originais, ou os que foram quebrados, porque você não mereceu nada para estar nessa árvore, tá? Você foi salvo pela graça, quem te sustenta é a raiz. Por que Paulo está falando disso? Meus irmãos, porque provavelmente havia no coração dos gentios um orgulho agora, de se acharem parte do povo de Deus, e um olhar de desprezo pelos judeus, falando assim: apóstatas, feio, bobo. Eu que sou crente, ó, eu que creio, eu creio no Evangelho, e você, judeu, tolinho, se achando o povo da adoção, você tem os estatutos, os patriarcas, os mandamentos, você tem o mar se abrindo, você tem codorniz no deserto, maná caindo do céu, você tem machado flutuando, você tem gente ressuscitando, mas você não crê no Evangelho, você é menor do que eu, porque eu creio no Evangelho. Meus irmãos, o coração do homem, ele tem a tendência de se apropriar daquilo que ele não mereceu e achar que ele merece alguma coisa. Meus irmãos, quantas vezes os Gálatas, Paulo vira para os Gálatas no capítulo 3 e fala assim: Gálatas, quem foi que encantou os olhos de vocês? Vocês que começaram pela graça e agora vocês estão tentando continuar pela carne. Vocês foram salvos pela misericórdia de Deus e estão se gabando do que agora, Gálatas? Meus irmãos, o perigo da soberba espiritual, mesmo para quem foi salvo pela graça, é muito grande, a ponto de não haver mais compaixão daqueles que mesmo que já ouviram o Evangelho, mas não estão trilhando o caminho do Evangelho. Veja, ele diz no versículo 19, acompanhe comigo o argumento: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, aqueles ramos foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Meus irmãos, mesmo quando a gente sabe o que Deus está fazendo, a gente sacou a jogada do jogador, né? Mesmo assim, a fé que justifica, a fé que se apropria da graça, ela não tem o direito de se ensoberbecer. Ela deve sempre temer ao Senhor. E aqui Paulo dá um alerta sinistro. Veja o que ele diz, agora no versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Meus irmãos, Paulo está falando algo tão complexo que ele está dizendo. Veja, o judeu, olha só, o judeu achava que ele era povo de Deus, mas ele não era, ele foi cortado, porque ele foi incrédulo quanto à graça e à bondade de Deus. Agora, você, se achando crente, pode ser que você seja mais parecido com o judeu do que você imagina. Porque se você não tem fé pela graça apenas em Cristo, se você acha que você é melhor do que alguém, porque você está numa igreja reformada, porque você é calvinista, porque você canta as músicas certas, porque a sua teologia é redondinha, porque você já leu John Murray, John Owen, Thomas Watson, porque você já leu Wycliffe, que isso dá direito de você pensar que você é melhor que alguém, se a sua identidade está apenas na sua teologia externa, talvez nem você seja um salvo. É isso que Paulo está falando. É duro, né? Meus irmãos, a salvação está humildemente apenas no Evangelho de Cristo Jesus. Apenas, meus irmãos. Crente de verdade, ele não fica batendo no peito e falando que ele é bom, ele se ajoelha, ele se humilha diante de Deus, porque a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho, meus irmãos.
Até o próprio calvinista pode ser o pior dos fariseus. E achar que é salvo, mas ele é salvo pelas suas obras. Porque ele se acha muito bom, porque ele já fez todas as coisas. Meu irmão, é por isso que Paulo está falando, você que se acha um galho da verdadeira árvore, consulte o seu coração, aonde está a sua fé? Está no Deus que salva por misericórdia, ou está em você mesmo, que se acha tão bom? Eu lembro, meus irmãos, quando eu ouvi, por isso que eu me empolgo, eu lembro quando eu ouvi esse sermão do pastor John Piper, que foi um dos pastores que me ensinou a doutrina da justificação pela fé, mas ao mesmo tempo ele fez um sermão quase questionando não a doutrina da justificação, mas aqueles que se achavam justificados. Ele falava, consulte o seu coração, de onde vem a sua justiça? É a pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite. De onde vem a sua justiça, crente? Vem de Cristo? Vem da obra dele? Vem do sacrifício dele? Do sangue que ele derramou? É dele? Porque eu quero te dizer o seguinte, se é dele, meus irmãos, se é dele, você deve ter a mesma compaixão que Jesus teve pelos judeus. Porque mesmo os judeus mais duros, Jesus foi lá e quebrou a dureza do coração deles, não foi? Olha o final do o final do texto. Versículo 22, vou ler até o final, o versículo 24. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Meus irmãos, muitos judeus negaram a Cristo, mas Cristo tem poder para reenxertar judeus na árvore da salvação. O texto de Romanos 11, na semana que vem a gente vai ver mais, é um texto muito positivo em relação aos propósitos de Deus para com o Israel. Em primeiro lugar, o Israel espiritual, que a gente vai ver. E eu diria que em uma certa medida também, para com o Israel físico, por causa das promessas. Mas eu quero tirar uma última aplicação para a gente aqui, Meus irmãos, eu não sei se vocês são ratos de igreja e crentes antigos, como eu sou, mas eu cresci com pessoas que foram muito importantes na minha vida, na caminhada cristã. Amigos queridos, irmãos, gente que no momento que Deus quis usar para falar uma palavra ao meu coração, me direcionar num livro, me encorajar a orar comigo, chorar comigo. Lembro de momentos que me vêm à mente com a maior facilidade. Uma vez que eu estava meio desanimado na fé, e um amigo de igreja decidiu passar uma madrugada inteira comigo em oração. Uma das maiores experiências da minha vida. E eu sou muito grato pelo que Deus fez por mim, por meio desses irmãos. Mas, alguns desses irmãos que caminharam comigo na minha caminhada cristã, hoje não estão mais na igreja. Não estão. Alguns negaram a fé abertamente, outros apenas estão tão confusos que decidiram se desligar do corpo de Cristo. Alguns são bem filho pródigo, me dá a herança que eu quero curtir minha vida. Acham que agora são adultos cheios de liberdade. Alguns começaram bem, mas não dominaram o pecado que batia à porta do seu coração, não exerceram domínio próprio sobre o pecado, não confessaram suas faltas e hoje não conseguem mais fugir da lama do pecado e se acham infinitamente menores do que outras pessoas. E meus irmãos, se eu quero ser sincero com a igreja na pregação desse sermão, eu preciso admitir ao meu coração e a vocês que tem horas que eu olho para essas mesmas pessoas que participaram da minha caminhada e hoje estão fora do evangelho, e o meu coração faz assim: o que é que eu posso fazer? Ele está lá fora, eu estou aqui dentro. Insensibilidade, falta de compaixão. E o que esse texto está falando, porque é Jesus falando com a igreja,
qual é a compaixão que você tem por aqueles pais na fé, gente que Deus usou para abençoar a sua vida, mas por algum motivo se afastaram, se perderam no caminho. Meus irmãos, a parábola do filho pródigo nos lembra que quando aquele filho pródigo estava no chiqueiro, e o Espírito Santo vai lá e sensibiliza a mente e o coração dele, e ele se coloca de pé e ele volta para a casa do pai. A história não conta para a gente que quando o pai olha ele de longe e fala assim, não, aqui não, se vira aí, se vira, seu problema, suas decisões, engole o que você fez, aqui não. Não foi isso que o pai fez, né? E humanamente falando, talvez eu e você pensamos que o pai teria todo o direito de agir dessa maneira, não é verdade? Todo o direito. Talvez se eu fosse pai, eu estaria com orgulho tão ferido, mesmo sendo filho. Porque o filho considerou o pai como morto. Pediu a herança, falou, você está morto para mim, eu quero minha herança. E foi embora. Eu estou morto para você, então você também está morto para mim, acabou, tchau. Mas não é isso que ele faz, né? Ele abre os braços e ele recebe. Há um tempo atrás, um pastor no grupo de pastores que a gente tem, trouxe à memória uma parábola que todo mundo conhece, mas doeu tanto em todo mundo ali, pela forma como ele falou. Ele falou, meus irmãos, às vezes a gente está preocupado com as nossas igrejas, em administrar as multidões, em cuidar das coisas gerais, mas quando se perde uma ovelhinha, o pastor não vai atrás e ninguém vai atrás. A gente fala, fazer o quê, né? É só uma, deixa lá. Esse não é o evangelho, meus irmãos. O evangelho de Cristo ora pela conversão dos judeus. Ele ora pela conversão daqueles que já caminharam na fé e se afastaram. Ele ora para que Deus tenha misericórdia e poder para reenxertar na árvore aqueles que se quebraram no caminho. Mas ele também age nesse sentido. Ele faz algo, você não só ora, você faz algo, você fala, eis-me aqui, Senhor, quero ser teu profeta, quero ser tua boca, para demonstrar compaixão e misericórdia. Meus irmãos, eu já vi isso acontecendo na prática, em 2004, eu tinha um amigo, que estava fora da igreja, um desses, que foi uma bênção na igreja, mas por causa de um rabo de saia, infelizmente, saiu fora, e saiu fora feio. E, num primeiro momento, a reação dos jovens foi não fazer nada a respeito, deixar a coisa seguir, mas Deus, graças a Deus, colocou no coração de 2 jovens de fazerem uma visita para aquele que tinha se afastado 2 anos depois que ele tinha saído da igreja. E eles foram lá, sem comunicar nada, sem dar anúncio prévio, foram lá. E foram lá para demonstrar amor, carinho, compaixão. E meus irmãos, eu não acho que eles tinham expectativas muito altas, mas Deus tinha maravilhosas expectativas para aquele dia, porque assim que ele abriu a porta, que eles tocaram a campainha e ele abriu a porta, quando ele viu quem eram os jovens, e ele sabia exatamente por que eles estavam lá, ele desabou a chorar, e ele começou a confessar seus pecados, e ele começou a falar para esses jovens, o que eu posso fazer para retomar meu caminho? E esses jovens abençoaram ele, oraram com ele, choraram com ele está firme no evangelho, até hoje, de vez em quando ele vem aqui na redenção. Porque Deus tem poder para reenxertar na árvore aqueles que se perderam no caminho. Meus irmãos, será que isso sensibiliza o nosso coração? Será que você entende que você é oliveira brava e Deus colocou você na árvore e você não merecia? Ninguém merecia estar aqui hoje à noite, meus irmãos. Mas Deus tem muitos israelitas pela eleição da graça que ainda não estão nem nesse aprisco, nem em qualquer aprisco do Senhor. Mas Ele quer trazer. Porque o bom pastor veio para trazer essas ovelhas de apriscos das trevas para o aprisco da luz. E nós somos coparticipantes dessa obra. Meus irmãos, Deus está basicamente chamando a todos nós para jogar xadrez com Ele. Para entender o que Ele está fazendo na história. Saber que a gente não tem poder sobre a história, mas que nós somos peças de um tabuleiro que Ele está movendo, e Ele deseja usar essas peças, você, para fazer as jogadas maravilhosas da graça dEle na vida de outras pessoas. É assim que um jogo de xadrez funciona.
E eu e você podemos jogar esse jogo com tranquilidade, sabendo que a vitória dele, do enxadrista, já é certa, ele já ganhou a partida, todos os seus movimentos são certeiros, todos os seus eleitos já estão contados, basta você abrir a boca, o coração e fazer parte da ceifa de muitos eleitos aí afora. Que o Senhor, meu irmão, minha irmã, use a nós, como instrumentos, não de arrogância, mas da graça de Deus na vida de outros. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho da graça, dessa eleição, desse remanescente, que permanece de pé a despeito de perseguições, fomes, de Covid. O remanescente da eleição é mais forte, porque a eleição e o amor de Deus são mais fortes. Senhor, é por Tua causa, é porque o Senhor está de pé que nós estamos de pé, é porque o Senhor vive que nós estamos vivos. Obrigado, Senhor. Senhor, se é verdade que essa vida de Cristo em nós é verdadeira, nós queremos participar, Senhor, na obra de enxertar outros ramos de volta na árvore. Senhor, ajuda-nos a olhar para a ovelha perdida, para a dracma perdida, para o filho perdido. Senhor, ajuda-nos a termos aquele mesmo tipo de compaixão que Jesus teve quando olhou as cidades da Judeia à distância e chorou, se compadeceu em seu coração, se afligiu, porque se lembrava da rejeição dos profetas e do sangue que escorreu, que foram mortos por causa da incredulidade dos judeus, mas ainda assim, ele caminha para dentro daquele núcleo de morte, toma a cruz da morte, carrega a cruz da morte, é pregado na cruz da morte, para que judeus e gentios tivessem vida e vida em abundância. Ó Senhor, obrigado, porque nós, gentios e ao mesmo tempo filhos de Abraão pela fé, recebemos a Tua graça, ajuda-nos a comunicá-la a outros, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e a mensagem do Evangelho se espalhe em nome de Jesus. Amém.